we had a meeting, and I say, why is it we only take people from shithole countries, right? Why can't we have some people from Norway, Sweden, just a few? Let us have a few. From Denmark, do you mind sending us a few people? Send us some nice people, do you mind? But we always take people from Somalia, places that are a disaster, right? Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. The only thing they're good at is going after ships. We had a meeting. Vamos lá, deixa eu falar uma coisa. Pausa aqui. Pausa aqui. Eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Tá? Acho o Trump um dos caras mais babacas do mundo, né? Eu acho ele um arrogante, um ignorante. Eu acho que ele dá muitas declarações astrosas, mas neste caso específico é que ele foi infeliz em usar o exemplo da Somália, porque isso abre margem para as pessoas dizerem que ele está sendo racista. Ai, ele não quis dizer, mas ele está falando da Somália porque lá tem negros, ele fala da Noruega porque lá tem brancos. Não. Neste caso específico eu concordo com ele, tá? Eu concordo com ele. E eu vou te dizer por quê. Quando você tem um país que está desarrumado, você não soluciona esse país trazendo essas pessoas para o teu país que está arrumado. Porque quando você faz isso, primeiro, você ajuda a desarrumar o país vizinho e você atrapalha manter o seu país arrumado. Entendeu? A verdade é essa, cara. Vamos ser sinceros. Por que a imigração geralmente... E isso é uma coisa muito óbvia. O óbvio, quando é dito no mundo, né, ele choca. Por que a imigração geralmente é de pessoas que estão em países horrorosos indo para países maravilhosos? Por que será? Qual a grande avaliação social que você precisa fazer? Qual especialista, qual grande sociólogo da USP que vai fazer um mestrado sobre isso, né? Uma tese de doutorado e vai ganhar a bolsa do governo? Cara, é uma coisa muito simples. É uma coisa muito simples. Se um país está desarrumado, você tem que arrumar esse país. Não adianta você trazer as pessoas, sabe por quê? Porque é muita gente. Por acaso ontem, a gente tava conversando, cara, tava eu, o Renan, o pai do Renan, quem que mais que tava? O Junito tava na conversa, o Merreiro tava na conversa. Ontem a gente tava conversando sobre o Império Romano, né? É muito engraçado como as coisas vão se desenrolando, né? E a gente tava conversando sobre a invasão do César, né, à Germânia, né? E a grande vitória dele sobre o Vercingetorix, certo? O grande líder germânico. E basicamente o que acontece é o seguinte, cara, né? Mesmo depois da vitória do César, né? Que o César ele nunca teve a intenção de dominar ou ocupar a Germânia, né? Ele foi lá, derrotou o pedacinho que ele queria e depois ele voltou para Roma, né? Que ele cruza o Rubicão e toda aquela história que você já conhece. Mas por que os germânicos sempre foram um problema para os romanos e depois disso, né, depois de César, os germânicos continuaram a ser um problema e o Império Romano sempre teve de estar em guerra com os germânicos e eventualmente eles perderam depois? Porque a Germânia tinha muita gente. As áreas germânicas, né, os povos germânicos, eles eram muito volumosos, era muita gente ali, né? Então você não consegue simplesmente matar essas pessoas. Da mesma forma, cara, quando você transporta isso para a história contemporânea, em 2025, você escolhe qualquer país que está ruim. Qualquer um, escolhe um país que está ruim. Já sei, eu vou trazer essas pessoas, porque não, você não vai conseguir trazer. Por quê? Porque é muita gente. Você não consegue trazer. E quando você olha para dentro de um país é a mesma coisa. A gente não acabou de discutir isso com a polêmica do Matheus Batista, dizendo que quem for para Joinville tem que dizer, tá, você tá vindo aqui fazer o quê? Você tá vindo trabalhar? Beleza, mano. Não, você tá vindo aqui sem casa, sem trabalho, sem expectativa nenhuma? Não, cara, porque você vai me atrapalhar. Por quê? Porque tem muita gente em lugares muito desarrumados. Você não consegue arrumar isso trazendo essas pessoas para cá. Um dos grandes problemas do Brasil, inclusive, foi que a gente desenvolveu, na época que o Brasil tinha alguma industrialização, no meio do século XX, né, a gente desenvolveu muito eixo. Então São Paulo e Rio teve ali alguma pujança em termos de desenvolvimento industrial, etc. E você teve o êxodo rural. E o que aconteceu? Você desarrumou os lugares que estavam indo para arrumação e você manteve desarrumados os lugares que estavam desarrumados. Então, quando o Trump dá uma declaração dessa, tudo bem que choca e, novamente, ele foi infeliz na escolha do exemplo, né? Porque ele pegou um país africano onde as pessoas podem declarar isso como uma fala racista, né? O que não tem nada a ver. Mas, basicamente, cara, você construir um país não é uma coisa simples. E mais, você manter um país ordenado é muito difícil. A gente tem que lembrar sempre que é o seguinte... tem uma frase, eu não lembro quem que diz o seguinte: a riqueza tem razão de ser. A riqueza tem razão de ser.
A pobreza não. Você não precisa de nada para ser pobre. Você precisa de esforço, você precisa de energia para você não ser pobre. Entendeu? O caos, a entropia de todos os sistemas tende a aumentar. A entropia é o nível de desordem. Se você deixa uma coisa parada, ela tende a aumentar a entropia, ela tende a aumentar o nível de caos. Então, quando você vê um lugar ordenado, você não teve só o esforço da construção da ordem, mas você tem também o esforço da manutenção da ordem. Entendeu? E quando você traz um monte de gente para o seu país, de países arrumados, você desarruma a ordem que você está com tanto custo tentando manter.